Olá, pessoal. Iremos debater com vocês, dentro das discussões que já realizamos sobre a psicologia, primeiro numa visão mais dos Estados Unidos e agora entrando nessa visão alternativa que é a visão ou a característica da psicologia na Europa. Bom, em primeiro lugar, é importante destacar que os psicólogos europeus se caracterizavam por pensar a própria psicologia e a psicologia social em especial de modo distinto, Ao invés de validar mais experimentos e validar mais aspectos laboratoriais, experimentais, a característica da psicologia na Europa foi de buscar um caminho em que as análises, reflexões, entendimentos sobre como as pessoas pensam os problemas do dia a dia e como eles se caracterizam nos seus processos de inter-relações. Podemos destacar, dentro dessa construção, um autor importante que foi o Kurt Danziger, que ele trabalhou muito as questões que envolviam uma construção de psicologia que rompesse toda uma perspectiva desse conceito tecnicista, digamos assim, ou um conceito mais experimental da psicologia, e buscasse valorizar uma psicologia que trabalhasse, abordasse questões de como as pessoas analisam aquilo que está à sua volta. Então, a sua ênfase, necessariamente, foi de construir uma psicologia diferenciada da psicologia dos Estados Unidos. O mesmo caminho fez Robert Farr, que buscou construir as características, digamos assim, da psicologia social, principalmente nas suas discussões na Inglaterra, valorizando os aspectos da cultura e como que a cultura vai interferindo no modo do indivíduo pensar a realidade, agir sobre a realidade, e como que esses impactos culturais e sociais podem determinar determinados processos de entendimento de um comportamento do indivíduo no ambiente social em que ele está circulando e explicando as suas ações, seus comportamentos também. É importante destacar que nessa construção do Robert Farr, ele buscou descaracterizar a construção da psicologia na Europa do modo como a psicologia se caracterizava nos Estados Unidos, e buscar uma construção de psicologia que resistisse ao positivismo. A gente pode dizer assim, que a psicologia nos Estados Unidos tinha uma forte ênfase do positivismo relacionado a valorizar aspectos experimentais e técnicas para entender o comportamento humano. Na Europa, o viés de análise já é um pouco diferente, tentando fugir o máximo possível de uma perspectiva positivista. Mesmo a gente sabendo que o próprio positivismo, com Augusto Comte, se originou na Europa, mas ele se demarca na psicologia social, especialmente nos Estados Unidos. E a Europa procura construir uma relação diferente, e é isso que debate Robert Farr na sua construção conceitual e teórica. Henri Taillefer foi um outro psicólogo que buscou caracterizar os espaços sociais, culturais, em termos da formação e entendimento dessa psicologia social. Ele procurou, nos seus trabalhos, debater muito como que os grupos são construídos, como que os grupos se interrelacionam e como que os grupos passam a caracterizar em diferentes situações, diferentes contextos, determinados comportamentos que geram para o outro estereótipos ou preconceitos. Então, Taillefer procurou, justamente nas suas investigações, entender como a formação de uma cultura que vai organizando um determinado grupo social gera uma identidade dentro do grupo, mas pode gerar fora desse grupo situações que se caracterizam por preconceitos, estereótipos ou mesmo exclusão do indivíduo dentro do ambiente social. Serge Moscovici, um psicólogo francês, ele trabalhou um conceito muito importante na psicologia chamada psicologia das representações sociais. E ele busca destacar, nesse contexto de representações sociais, como que os indivíduos entendem a realidade, o mundo ou aquilo que está à sua volta. Então, por exemplo, na discussão do Moscovici, ele diz assim: as representações que nós fabricamos de uma teoria científica, de uma nação, de um objeto, são sempre o resultado de um esforço constante de tornar real algo que é incomum, não familiar, o que nos dá um sentimento de não familiaridade. E, através delas, nós superamos o problema e o integramos em nosso mundo mental e físico, que é, com isso, enriquecido e transformado. Depois de uma série de ajustamentos, o que estava longe parece ao alcance da nossa mão. O que era abstrato torna-se concreto e quase normal.
as imagens e ideias com as quais nós compreendemos o não usual apenas trazem-nos de volta ao que já conhecíamos e com o qual já estávamos familiarizados. Em outras palavras, o que o Moscovici está abordando, caracterizando, é que quando a gente se depara com algo diferente, nós criamos uma representação mental de estranhamento em relação a um determinado objeto, um determinado conceito ou determinada cultura, que não tem familiaridade conosco. Mas à medida que nós começamos a nos relacionar com esse objeto, essas pessoas, a cultura, de modo diferente, nós começamos a caracterizar determinados padrões de ações que fazem com que aquilo que era estranho comece a nos tornar familiares dessa representação mental. E aos poucos, à medida que nós vamos convivendo com o diferente, nós passamos a ter dentro da nossa construção mental o diferente, com o passar do tempo, como algo comum. Ou seja, Moscovici vai dizendo que à medida que a gente se depara com o estranhamento da realidade, nós vamos criando representações mentais daquilo que conhecíamos em relação àquilo que não conhecemos, e dentro desse confronto, digamos assim, ocorre a incorporação de um elemento pelo outro, onde nós passamos a representar a realidade, o mundo, de forma diferente daquela que nós tínhamos anteriormente, e é isso que ele diz que é a fabricação da realidade. Nós vamos fabricando na nossa mente o que é o real. E à medida que a gente vai dialogando com a diferença, o diferente vai se tornando comum no nosso olhar, no nosso modo de entender a realidade no mundo como um todo. Também convém destacar alguns elementos importantes que a psicologia social veio a caracterizar em termos de contraponto com a psicologia dos Estados Unidos. Como, por exemplo, a psicologia europeia, ao olhar a psicologia dos Estados Unidos, dizia que lá nos Estados Unidos havia um excesso de individualismo, um ahistoricismo, quer dizer, quando se falava em psicologia social, não se falava de como a história constrói a própria psicologia ou comportamento humano, excessivamente etnocêntrica, com a característica de que o conhecimento mais avançado se faz nos Estados Unidos, falta de matrizes teóricas claramente definidas. Então a gente tem, por exemplo, 3 fundamentações filosóficas que embasam a psicologia como um todo e a psicologia social de modo específico, como o positivismo, o materialismo histórico, dialético e também a fenomenologia, destacando essas 3. Podem ter outras que fundamentam. Mesmo sendo positivista, a psicologia social nos Estados Unidos nega-se o debate sobre essa condição que a própria psicologia traz. E sendo neopositivista e centrada nos demais experimentos de laboratório, ou seja, o valor mais importante que a psicologia social destacava era justamente os experimentos, e não necessariamente o convívio com a relação entre as pessoas e assim por diante. Outro aspecto importante da psicologia nos Estados Unidos, que era considerado pelos europeus como uma desorganização dessa psicologia social, seria a falta de concordância em relação às conceituações, definições e operacionalizações, pouca atenção dedicada a problemas e amostragem, ou seja, era coletada uma determinada amostra e a partir dali generalizado sem uma reavaliação desse processo. Pouca atenção correlacionada à sofisticação metodológica, ou seja, a metodologia era explicada como um determinado padrão e seguido aquele padrão, sem rediscutir as suas ações e adequações. Negligência em relação aos resultados negativos, ou seja, aquilo que não dava certo, descartava, ficando só com aquilo que interessava. Falta de replicação, se aplica uma vez, a dificuldade de se refazer o próprio experimento ou o próprio estudo, ausência cumulativa nas evidências e nos achados obtidos pelos psicólogos sociais nos Estados Unidos, e essas evidências do ponto de vista da ciência, como caracterizar uma ciência que explique padrões de comportamento e não hipóteses sobre esses comportamentos. Dificuldade na generalização dos resultados, como falta dessas evidências de forma organizada, e a validade ecológica, no sentido de como aplicar isso à natureza social como um todo, buscando resultados de forma consistentes. As sugestões apontadas pela psicologia europeia, em contradição com a psicologia dos Estados Unidos, gerou um debate que implicou no surgimento de uma outra análise sobre a psicologia, que foi a psicologia social latino-americana. Então a gente tem 3 vertentes, digamos assim: psicologia social dos Estados Unidos, a psicologia social
europeia e a psicologia social latino-americana, que tem uma característica diferenciada dessas duas. O primeiro aspecto, né, que a psicologia social latino-americana, né, busca investigações, pesquisas focalizadas nos fenômenos, buscando se conhecer a realidade vivida pelos indivíduos nas suas contradições e nas suas perspectivas, tendo por base o materialismo histórico dialético, que é um ponto fundamental nessa construção psicológica, né? Outro aspecto de destaque, né? A psicologia latino-americana vai buscar pesquisas que sejam cientificamente sustentadas para explicar aquela demanda de realidade, sem ficar com ênfase no que poderia ser, mas no que é, podendo replicar essa pesquisa com qualidade. Também, né, um valor fundamental da psicologia social latino-americana é buscar a interdisciplinaridade com outras áreas do conhecimento. A psicologia como um todo, a antropologia, a sociologia, filosofia, áreas da saúde, enfim, né, buscando um conhecimento que se vincule na construção, né, dessa interdependência conceitual, né. E os psicólogos sociais, né, valorizam que as pesquisas devem levar em conta as características interculturais, que quer dizer, né, que a cultura, né, o aspecto do design, aqui a gente pode dizer, que a cultura seja considerada um elemento predominante e fundamental para entender o que leva as pessoas a pensarem, a agirem dentro de determinadas situações, buscando evitar-se contradições, preconceitos e assim por diante. A psicóloga que fez um trabalho fundamental brasileira, que implicou esse trabalho também numa transformação da psicologia na América Latina como um todo, foi Silvia Tatiana Maurer Leiner, que foi, a partir de 1972, a precursora, né, da psicologia social latino-americana e que em 1980, junto com outros psicólogos, funda a ABRAPSO, Associação Brasileira de Psicologia Social. Está aí a Silvia Leiner, né, é pessoa importantíssima na construção da psicologia latino-americana, né, do México à Argentina, né, buscando caracterizar, né, uma psicologia ativa de ações construtivas e que busque efetivas transformações na realidade dos indivíduos. Psicologia social latino-americana, que é a busca da valorização do entendimento de que as ações, né, dos indivíduos dentro das suas realidades possam se contemplar, se caracterizar e serem valorizadas, especialmente a partir do entendimento das dificuldades e das possibilidades que cada indivíduo vem a ter. Ou seja, a psicologia latino-americana, embasada no materialismo histórico dialético, vai buscar construir uma relação de sociedade em que os indivíduos formem consciências para que possam agir de modo a buscar sua autonomia, sua independência e serem respeitados efetivamente como seres humanos. Pessoal, vou deixar aqui no portal para vocês um livro intitulado Psicologia Social, Conceitos, Histórias e Atualidade. Esse texto é um texto curtinho, elaborado por Tércio Santos Vieira Carvalho e Inácio César Andrade Costa Júnior, e nesse texto os autores procuram debater um pouquinho sobre a psicologia social, suas características, e vão demonstrando principalmente, né, como que ela se aplica à realidade brasileira. Então, nesse texto, eles vão falando um pouquinho sobre como que eles fizeram toda a investigação, que é uma investigação conceitual e teórica, e os autores, né, vão valorizando a própria construção do conceito de psicologia social, intercalando essa discussão com a Silvia Leiner, né, pois a Silvia Leiner é uma referência que nós temos dessa construção de psicologia social, e onde ela procura caracterizar especificamente as áreas de atuação, as formas de análise e principalmente, né, o aspecto de responder, da psicologia social, responder à constituição e valoração do ser humano. Aqui também os autores abordam um pouquinho da história da psicologia social, especialmente trazendo ela para a realidade brasileira, e à medida que eles vão fazendo a discussão, eles procuram demonstrar que essa psicologia tem toda uma interface, uma importância em termos de responsabilidade efetiva com os indivíduos que são discriminados, que sofrem preconceitos ou que são excluídos das relações das quais fazem parte aqui na nossa realidade brasileira. E também eles procuram debater, né, como que, em termos de construção, a psicologia no Brasil, a psicologia social no Brasil também, né, sofreu as influências dos Estados Unidos e a importância que foi demarcar a construção, né, da Associação Brasileira de Psicologia Social, que trouxe, digamos assim,
um agrupamento de psicólogos no Brasil com uma visão crítica da sociedade, crítica no sentido de uma boa análise sobre a sociedade, e a partir daí destacando, né, como que a psicologia, tendo como fundamentação, que é uma característica da psicologia social latino-americana, o materialismo histórico dialético, como que a psicologia passou a entender e a agir dentro da realidade social, avançando para intervenções que não demonstrassem simplesmente uma aplicação ou replicação de técnicas ou de psicologia laboratorial ou uma psicologia experimental que fosse a regra da psicologia, como foi quando o Haroldo Rodrigues a trouxe para o Brasil. Então, a gente sempre tem que lembrar, né, que o Haroldo Rodrigues vem para o Brasil, ou melhor, traz para o Brasil uma caracterização de uma psicologia amarrada aos conceitos dos Estados Unidos, da psicologia de lá. E a construção da psicologia latino-americana, ela faz essa interface dos debates que envolviam a psicologia da Europa, a psicologia dos Estados Unidos, e com a Sylvia Lane, né? Martim Baró, também um autor importantíssimo na construção da psicologia latino-americana, Fernando González Rey também, mas essencialmente, né, a Sylvia Lane é quem congrega e organiza todo um movimento que faz com que a psicologia social tenha uma outra característica de investigação, de entendimento ou de ação, né, dentro da realidade social. É importante, e os autores aqui desse artigo demarcam, né, que com o livro que é Psicologia Social, Sylvia Lane vai trazendo toda uma reflexão e importância, né, da psicologia, entendendo a sua ação, a sua caracterização, a sua fundamentação. Os autores abordam, né, importância e atuação do contexto, no contexto atual brasileiro, né. Eles procuram recuperar, né, nas suas discussões, né, que a psicologia de Sylvia Lane é amplamente aplicada na nossa realidade social, e ela tem por base, né, influenciando diferentes aspectos dessa realidade brasileira, como, por exemplo, a construção dos CAPs, né, Centro de Atenção Psicossocial, a construção e atuação dos psicólogos no CRAS, né, Centro de Referência e Assistência Social, a atuação dos psicólogos também no CREAS, né, Centro de Referência Especializado em Assistência Social, ou seja, Sylvia Lane, com seus debates, seus encaminhamentos, suas análises, né, implicou que o psicólogo ampliasse sua dimensão de atuação e nessa dimensão, né, o psicólogo fosse atento às relações, às situações que pudessem evitar que o preconceito, né, e que concepções, né, preconceituosas fizessem parte de um debate dentro da psicologia, né, no sentido de que se naturalizasse determinados comportamentos sociais ao invés de entender o indivíduo nas suas potencialidades, né? Ou seja, não desmotivar o indivíduo pelas suas condições socioeconômicas, mas entender e trabalhar com ele para que ele se empodere e busque direitos sociais que são garantias constitucionais que ele venha a ter, né? E as amplas atuações, né, seja no CRAS, no CREAS, no CAPS, no SUS como um todo, né, fez com que os psicólogos, à medida que têm esse entendimento da fundamental importância de suas ações, pudessem caracterizar com qualidade, né, a interpretação, a compreensão do que é a vida dos seres humanos, a valoração dos seres humanos e sua importância em termos de caracterização social, né? Ou seja, a valoração da vida, do entendimento, das possibilidades, potencialidades, é isso que demarca a construção da psicologia social sob a ótica latino-americana e como que ela vai se construindo aí dentro da nossa realidade brasileira. Então, vou deixar esse texto em anexo, é um texto curtinho, de 9 páginas, né, para que vocês façam a leitura e, a partir dela, façam a construção de um texto valorizando o entendimento de vocês. E à medida que vocês vão construindo, né, vão garantindo, digamos assim, um entendimento, né, da importância que essa psicologia social vem a ter para a nossa formação como psicólogos. Desejo a todos vocês ótimos estudos. Abraços.